Muito bom dia a todas as senhoras, todos os senhores. Eu faço uma saudação geral a todos os integrantes desse dispositivo. Cumprimento especial ao meu querido João Dória e me convida para poder participar desse fórum importante do LIDE aqui em Brasília. Cumprimento a vice-governadora Celina Leão. Vou dispensar a nominata e dispensar as saudações em razão do tempo, que é um tempo exíguo, para que a gente possa transmitir a mensagem que nos traz hoje aqui ao LIDE. Primeiramente, eu quero, além de agradecer, pedir desculpas, porque tão logo encerre a minha fala, eu precisarei me ausentar em razão de um compromisso às 9 horas, já ontem marcado, mas desejo um bom evento a todos e que importantes ideias e um debate muito rico possa ser empreendido nesse Fórum do LIDE aqui em Brasília. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar na linha do tema que se estabelece nesse evento em relação ao desenvolvimento sustentável, a um mundo melhor para a inserção do Brasil nesse momento histórico em que nós precisamos, de fato, ter esse desenvolvimento que tanto nós buscamos ao longo dos últimos anos. Eu quero dizer que o Brasil vive um momento muito singular e que tem grandes oportunidades de desenvolvimento. Basta que tenhamos, primeiro, a manutenção daquilo que nós buscamos a todo instante, que é a estabilidade política e a estabilidade institucional. O apego à democracia, que em algum momento foi questionada, mas hoje já é página virada e nós devemos, então, seguir adiante. Portanto, estabilidade democrática, estabilidade institucional, estabilidade entre os poderes é o melhor ambiente possível para o desenvolvimento. Em segundo lugar, quero dizer da participação do Congresso Nacional nos últimos anos para que esse desenvolvimento do Brasil aconteça. O Congresso que é por vezes questionado, e é natural que o seja, o Brasil vive o que o mundo vive em relação ao questionamento de seus parlamentos, mas, de fato, o Congresso Nacional nos últimos 10 anos se revelou um Congresso Nacional absolutamente transformador. Eu desafio algum país do mundo que tenha feito tantas reformas nos últimos 10 anos quanto o Brasil fez. Fizemos reformas de estabelecimento de limites de gastos públicos, fizemos reforma trabalhista, reforma da Previdência, uma reforma política importante no ano de 2017, e agora estamos empreendendo e chegando ao final de um ciclo muito importante, um debate sobre reforma tributária. Já promulgamos a emenda constitucional 132 ao final do ano passado. Nesse instante, nos dedicamos aos projetos de lei complementar relativamente à sua regulamentação. A respeito disso, uma mensagem importante. O relator da reforma tributária no Senado Federal, o senador Eduardo Braga, está absolutamente dedicado e muito dedicado à finalização dela no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e, na sequência, no plenário do Senado Federal. Hoje mesmo tem uma série de reuniões e audiências que o senador Eduardo Braga conduzirá. E nós, então, pretendemos entregar a regulamentação da reforma tributária ainda este ano, tanto no Senado quanto na sua devolução à Câmara dos Deputados. E, por certo, o presidente Arthur Lira terá todo o zelo e interesse também de finalizá-la até o final desse ano legislativo. Ao se fazer uma reforma tributária no Brasil, que era o caminho que o Brasil buscava há 30 anos, ou uma realização que o Brasil buscava há 30 anos, eu considero absolutamente fundamental, e aí eu trago agora uma segunda mensagem importante, que é algo muito dito e debatido nesse momento no Brasil, sobretudo na imprensa, que é em relação ao gasto público. O mesmo engajamento que o Congresso Nacional do Brasil teve em reformas importantes e estruturantes que eu citei, em marcos legislativos dos mais diversos que foram concebidos no Brasil nos últimos anos, e agora com a reforma tributária, será o engajamento para a discussão do gasto público no Brasil, seja para a sua qualificação, seja para aquilo que se apelidou de dizer cortes em relação a gastos. Eu considero que é absolutamente legítimo se defender cortes de gastos que constituam privilégios, desperdícios, sobreposição de funções, de modo que nós estamos absolutamente imbuídos desse propósito de que, concebida a reforma tributária, é evidente que esse engajamento, muito mais amplo do que um pacote que se apresente de corte de gastos públicos, a missão precípua do Congresso Nacional e, afinal, do Congresso Nacional, e o Congresso é uma síntese da sociedade brasileira, o objetivo precípio da sociedade brasileira deve ser, de fato, a discussão sobre o Estado brasileiro, onde se pode ter enxugamentos, onde pode-se ter aperfeiçoamentos, sobretudo numa lógica de qualificação do gasto público. Mais pormenorizadamente,
É evidente que, quando se fala em supersalários, quando se fala em desperdícios e vazão de dinheiro com obras inacabadas, por exemplo, isso é uma distorção que já se apresenta e precisa ser corrigida de pronto. Mas é uma coisa muito mais ampla que o Brasil precisa discutir realmente em relação à definição do que são suas prioridades. Uma obra que se inicia não pode deixar de terminar. Não é? Carreiras que precisam e são estruturantes para o Brasil não podem ser desvalorizadas a ponto de ninguém querer ingressar nelas. Não é? A iniciativa privada não pode ser muito mais atrativa que a iniciativa pública. Né? Então, toda essa discussão nós vamos precisar fazer de maneira muito engajada e muito dedicada nos próximos anos no Brasil. O que me parece, em relação a esse tema específico, quanto a gastos públicos, além de questão de privilégios, além da questão de desperdício, além da questão de otimização, é o fato de que há uma vinculação de crescimento de despesas obrigatórias ao salário mínimo, o que, numa política que nós pretendemos empreender de valorização do salário mínimo, para que se possa valorizar a força de trabalho individual de um cidadão trabalhador, especialmente de baixa renda, que possa ter um poder de compra a partir do salário mínimo, aquela pessoa que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, ou 3 salários mínimos, essa lógica de buscar valorizar o salário mínimo, que é absolutamente fundamental para o país, ela não pode, ao mesmo tempo, vincular o crescimento de despesas obrigatórias, quando, na verdade, o que se exige para o Estado brasileiro é que despesas com saúde, com educação, se possa fazer mais com menos. Ou seja, não pode haver um crescimento parametrizado a partir da valorização do salário mínimo. Essa é uma discussão que, inevitavelmente, nós vamos precisar ter, sob pena da despesa obrigatória realmente contaminar e preencher a capacidade que o Estado tem de investimentos em tantas outras áreas que são absolutamente fundamentais para o crescimento do Brasil. Então, a estruturação da reforma tributária e, na sua contrapartida, a estruturação da responsabilidade com gastos públicos, com a qualificação desses gastos públicos e com algumas medidas que, inevitavelmente, deverão ser tomadas ao longo do tempo no Brasil, será objeto, evidentemente, de engajamento do Congresso Nacional, inclusive nas próximas mesas diretoras, tanto da Câmara quanto do Senado. Isso me parece inevitável e inexorável. Por outro lado, algo que deve ser também discutido nesse evento do LIDE é em relação ao desenvolvimento do Brasil sob uma base sustentável. O Brasil tem uma grande oportunidade pela biodiversidade que tem, pela extensão territorial que tem, pelos biomas, inclusive o amazônico, que possui, de ser um grande líder e ter uma capacidade, de fato, de ser uma potência em relação à economia verde. Para isso, nós precisamos fazer um dever de casa, que é o estabelecimento de marcos legislativos que sejam bem assentados. E, nesse sentido, mais uma vez, o Congresso Nacional se revela muito responsável nesse aspecto, empreendendo marcos legislativos como o do combustível do futuro, como o projeto de transição energética, como o projeto de hidrogênio verde, que já é lei, como o projeto do mercado de crédito de carbono, que será apreciado pelo Senado hoje às 14 horas, na continuidade de uma sessão que se iniciou ontem. Então, uma série de marcos legislativos sendo concebidos justamente para que o Brasil tenha a capacidade de se desenvolver com a caminhada de transição energética sustentável e com a capacidade também de tornar ou de gerar riqueza a partir da biodiversidade. No final das contas, quando nós tivermos uma valorização da floresta intacta, em detrimento da lógica dela derrubada, eu considero que é um desafio que o Brasil, ao cumprir, pode realmente se inserir no mundo e na compreensão da comunidade internacional como um local seguro de se investir. Não há, apesar de toda a liquidez do mundo, de alguns trilhões de dólares, não há um empreendimento em que aquele que vai investir não se questione se aquele empreendimento está observando regras de sustentabilidade social, ambiental, de governança. O Brasil, evidentemente, precisa ter essa maturidade. Eu considero, meu caro Dória, que a maturidade veio no Brasil. Há 30 anos, nós não tínhamos uma lógica que a juventude de hoje tem em relação à responsabilidade ambiental. Nós deixávamos torneira aberta, jogava latinha de refrigerante, luz acesa, latinha de refrigerante na janela do carro, fumaça e chaminé das indústrias muito escura, né, com uma poluição enorme. E houve um amadurecimento evidente, a união entre Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, nesse intuito de transformar o Brasil numa grande potência. Portanto, esses marcos
legislativos relevantes que o Senado e a Câmara dos Deputados empreenderam nos últimos anos em relação a saneamento básico, autonomia do Banco Central, ferrovia, cabotagem, lei de falência e recuperação judicial, uma nova lei de licitações, uma nova lei, o marco legislativo das startups, uma série de marcos legislativos de energia que foram também concebidos no Brasil, responsabilidade fiscal com o novo arcabouço fiscal, reforma trabalhista, reforma política, reforma previdenciária, reforma tributária, discussão de gasto público, é a receita que nós temos, de fato, para termos um embasamento necessário para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Eu tenho um otimismo enorme com o Brasil, eu acho que nós avançamos muito em diversos setores, embora os defeitos e as nossas crises acabam se sobrepondo porque elas geram mais atenção, mais notícia, isso é natural, mas não vamos deixar de valorizar que o Brasil é um país que tem inúmeros atributos, inúmeros valores. Um sistema financeiro nacional sólido, um sistema único de saúde se revelou absolutamente fundamental no momento em que se precisou dele na pandemia, um sistema eleitoral de última geração, absolutamente seguro, que faz escolhas ou permite a escolha rápida por parte do eleitor e um resultado imediato, instituições fortes, isso se revelou inclusive no 8 de janeiro, quando as instituições e os poderes se uniram dentro de uma concepção de que a democracia é o melhor regime para nós vivermos. Então, o Brasil tem grandes atributos, grandes valores, e é preciso, em eventos como o LIDE, mundo afora, e eu participei já de alguns deles, que esta mensagem de que o Brasil tem bons predicados, bons valores, boas expectativas, que essa mensagem seja levada. E temos, inclusive, um Itamaraty muito organizado e muito competente também para esse desiderato, para cumprir essa missão. Portanto, a participação da sociedade civil, juntamente com instituições públicas, dentro desse espírito de identificarmos os nossos problemas, de identificarmos nossas vulnerabilidades e buscarmos tratar isso com encaminhamentos que sejam propositivos, que sejam honestos e que sejam eficientes, eu considero que é a melhor receita que nós temos para desenvolver o nosso país. Então, fico muito feliz de trazer essa mensagem do Congresso Nacional a esse evento do LIDE, dizer que é uma alegria poder ter um fórum desse em Brasília, onde as coisas em termos de política acontecem e certamente os encaminhamentos aqui endereçados e discutidos serão, evidentemente, considerados pela política brasileira para aquilo que nós todos temos em comum, o desejo de que o Brasil dê certo. Muito obrigado.